Sejam bem-vindos ao podcast Omani em Movimento, onde a ciência, tecnologia e inovação encontram um cuidado personalizado. É aqui que vamos discutir sobre longevidade, dor, cuidados personalizados que possam melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E hoje estou aqui com os meus sócios que vamos estar sempre juntos falando sobre todas as questões e aspectos de saúde. Dr. Tiago Alvim e minha sócia, nossa chefa, doutora Giovana. Tiago, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Estou extremamente feliz, né? Finalmente esse projeto saiu do papel. É algo que a gente vem idealizando há bastante tempo, trazer informação de qualidade para os nossos pacientes. E estar aqui com vocês, meus sócios queridos, é uma grande honra para mim. Boa noite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. A comemoração, vamos dizer assim, de um ano de Omani, né, com esse podcast. Sou nutricionista, especialista em emagrecimento e modulação intestinal. Bacana. Eu sou Davi Sadgoski, médico, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e intervenção em dor. E é uma grande honra estar aqui, podendo discutir um assunto tão relevante hoje em dia, com esse crescimento, essa exclusão dos pacientes que têm uma idade mais avançada, cada vez mais, e que sofrem de dores crônicas, e que a gente sabe que existem vários aspectos que fazem com que esse paciente mantenha esse quadro doloroso. E não só isso, como envolver tecnologia, saúde em geral. Então, eu estou aqui com o Tiago, Giovana, que a gente vai conversar. E, Tiago, fala um pouquinho da sua história, fala um pouquinho de você, para a gente entender um pouquinho como que a gente chegou até aqui. Bom, assim como o Davi, eu também sou médico ortopedista de formação, também cirurgião de joelho. E ao longo desses anos, né, já tenho aí 15 anos de formado, mais 4 anos de residência médica, e a gente vem prestando assistência aos pacientes ao longo de todo esse tempo. E o que a gente percebeu, e é uma coisa que tenho certeza que o Davi compartilha comigo, é que o modelo que havia de assistência médica, né, que a gente vem prestando ao longo desses anos, que envolve planos de saúde, e acaba não favorecendo tanto a relação do médico com o paciente, né? São atendimentos extremamente rápidos, de 15 minutos, e isso foi me causando, né, um desconforto, porque eu percebi que naqueles 15 minutos que a gente tinha ali com o paciente, a gente não conseguia abordar de uma maneira mais geral, uma visão, entender, né, as minúcias do paciente, por que trouxe ele ali, os detalhes, e isso foi gerando um certo incômodo, e chegou um momento que eu falei, não é bem isso que eu espero da medicina. Quando eu decidi fazer medicina, não era essa a medicina que eu queria exercer. E eu falei, vou criar algo que eu acredito, que eu possa realmente trazer para os meus pacientes como algo, né, que seja verdadeiro, que eu acredito na medicina. Então foi esse o motivo principal, né, junto com meus sócios, de ter tido essa ideia de criar a Omani. E como o Davi sempre compartilhou comigo também da mesma inquietação e da mesma visão de medicina, a gente acabou se juntando e trazendo a clínica, né, criando essa clínica. Pedro, agora de onde vem Tiago médico? Né? Porque eu conheço também um Tiago que vem de uma família de empresários, né, de sucesso, e aí tem um grande médico, né, que a gente admira bastante, Dr. Luiz Jordan, né, seu pai, que a gente respeita muito como médico, excelente médico, né, que já foi presidente de sociedades. E onde é que você se encontrou como médico, ortopedista, e pensou nessa evolução, nessa inovação que a gente traz aqui na Omani? Como você falou, filho de peixe, peixinho né? Então, não tem como dizer para você que não sofri influência de meu pai ao longo desses anos. E acho que desde cedo, eu vendo a criação, né, ele também teve a oportunidade de fundar uma clínica, e eu praticamente, desde criança, né, a clínica foi fundada quando eu era bem pequeno.
Então eu acompanhei toda a evolução, e eu estava sempre ali visitando ele nos plantões, dentro da clínica. Então isso, sem dúvida nenhuma, me levou a ter o desejo de fazer medicina. E depois, né, já dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo também, fazendo Santa Casa, né? isso. Eu fiz residência na Santa Casa de São Paulo, mas eu tive a vontade de ser ortopedista veio de acompanhar ele durante o internato na faculdade. Então, a gente tem pouco contato com ortopedia, geralmente, né? Na maioria das faculdades, a ortopedia geralmente é um estágio muito curto, muito pequeno. Então, a gente não tem tanta experiência, às vezes, com a matéria. E essa oportunidade que eu tive de estar sempre em contato, né, e fazer um internato lá dentro do serviço dele, me despertou a vontade, né, de também fazer ortopedia. E foi mais ou menos por aí que eu fui me tornar, né, ortopedista. Bacana. Eu tive uma história muito parecida, né? Eu tenho pais médicos também. Minha mãe, Clésia Sadiguski, ela era biatra, uma especialidade que vem da pediatria, e ela fundou também em Salvador essa especialidade. Então ela participou de muitos eventos, muitos congressos, e isso despertava assim um orgulho, né, como filho, assim, um interesse dele, o interesse dela nas publicações, na busca de algo novo, e isso também foi uma grande inspiração para mim, assim como meu pai, que era pesquisador também na Universidade Federal, e para mim também foi um caminho, né, que a gente tinha que trilhar, não tinha como não fazer dessa forma. Mas minha sócia Giovana também fazendo nutrição, né, com uma qualidade nova, com uma perspectiva nova sobre a nutrição. Na verdade, eu comecei, né? Minha primeira formação é psicóloga. Cheguei a atuar durante uns 5 anos, mais ou menos, atendendo na clínica. Mas eu gostava, mas eu não estava mais me encontrando ali naquele ambiente. Então, no meio entre um filho e outro, resolvi recomeçar, né? E aí escolhi a nutrição. E aí eu me encontrei, né? Sempre gostei dessa vida mais saudável, atividade física, comer bem, dormir cedo. Eu sempre gostei muito disso. Então, me identifiquei, me encontrei muito na nutrição. Então, eu gostei sempre do processo de emagrecimento, que envolve muita coisa, né? Emagrecimento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E agora, estou me aprofundando muito na questão, né, dos cuidados do intestino, que na modulação intestinal. Hoje a gente vê que o quanto que o intestino é importante. Então, eu estou aí nesse caminho aí, me aprofundando cada vez mais. Geral ainda, ver o quanto que a gente está ainda aprendendo, né, sobre todo esse mecanismo que funciona no nosso corpo para uma saúde longeva, né, que é o que a gente vai falar também bastante sobre isso. E é interessante essa visão da nutrição, essa nova perspectiva que envolve toda uma saúde em geral, não só perder peso, não só ter aquela ideia de uma vida saudável com uma dieta muitas vezes ali só para você ter um controle do peso, né? Digamos assim. A nutrição deixou muito, na verdade, as pessoas pensavam muito em plano alimentar com relação só à estética, né? Eu falo hoje que a estética é algo que ele vem, né? É uma consequência. Mas, assim, a cuidar da saúde mesmo. E a gente vê as pessoas chegando mais no consultório para cuidar da saúde. E a estética sendo mesmo uma consequência. E o engraçado, quando o Thiago estava contando aí da história da One, e eu fico muito honrada e muito feliz porque encontrei médicos ortopedistas que entendem, pensam fora da caixinha, né? Assim, olham não apenas aquele osso, né? Então, olha o paciente como um todo. E vocês, quando ele me... No meio da madrugada, às 2 horas da manhã, eu recebo uma mensagem, acordei no susto. E aí eu peguei a mensagem, ele falou, eu morava em Fortaleza, né, que meu marido é de lá. Aí ele falou assim, tô com um projeto e preciso de você, eu preciso da nutrição. Eu falei, nossa, ortopedia, né, nutrição. E aí eu fiquei assim, eu falei, então o que foi? Ele falou, volta para Salvador que eu tenho um projeto e preciso da nutrição. Preciso olhar um paciente como um todo. E isso, assim, me surpreendeu muito.
e ver que vocês dão importância para a alimentação, para o estilo de vida do paciente, né? Pensa um pouco fora da caixinha, não é só aquele osso, é muito bacana. Foi importante você tocar nesse assunto, né? Porque durante a residência, na verdade na formação médica em geral, eu acredito que na faculdade, a gente não tem uma visão tanto nessa questão da prevenção, tanto, né? Uma abordagem mais global do paciente. A medicina ela foi sendo subdividida em especialidades e isso acabou, né, segmentando muito o paciente, o cuidado dele. Então, essa visão mais geral, unindo os profissionais em torno do paciente para ter um olhar, né, como um todo, realmente eu acho que faz a diferença no nosso cuidado, nos nossos resultados dos pacientes. E assim, dentro da nossa especialidade, também ocorreu a mesma coisa, né, Davi? Então era algo que me angustiava muito, a gente dividir o corpo do paciente por articulações. Então, o ortopedista especialista em coluna, especialista em ombro, joelho, tornozelo. Então, o paciente, para cuidar da saúde dele articular, ele tinha que sair, né? De especialista em especialista. Ótimo. A gente sabe que isso é algo extremamente importante na especialidade, porque fez a gente ter muito conhecimento de algo muito específico, né? Então, as cirurgias, as técnicas, tudo isso, não tenho dúvida que foi um grande benefício para todo mundo, para os pacientes, inclusive. Só que a gente acabou esquecendo da medicina de uma maneira geral. E a ortopedia, eu via muito isso no consultório, e muitas vezes isso me agoniava, né, em relação aos pacientes, porque doutor, eu tô com a dor na coluna, mas já tô marcado com especialista em coluna daqui a 15 dias, especialista em ombro daqui a 10, porque o paciente, muitas vezes, ele tem um quadro inflamatório, às vezes ele tem uma alimentação ruim, ele tá com sobrepeso, ele tá com um processo sistêmico, tem dor em várias articulações, e ele sai visitando os médicos especialistas, cada um falando exatamente só daquela articulação. E isso realmente me motivou a ter um olhar um pouco mais geral e multiprofissional, porque eu acredito que a gente tendo essa visão, a gente consegue ajudar mais o nosso paciente. Isso aí, isso me incomodava também, né? E a gente se especializou bastante. Eu aprendi dessa forma que a gente precisava ser hiper especialista para poder entender melhor, né, como tratar os mínimos detalhes daquela articulação. Então, a gente só conseguia enxergar mesmo no paciente um joelho, né? Mas como é que você consegue tratar essa patologia que envolve outras articulações, envolve outros aspectos da saúde, principalmente naqueles pacientes que não têm uma indicação cirúrgica? Então, se você foca na cirurgia, um monte de paciente com dor crônica relacionada ao joelho e outras articulações viviam aí com a falsa ideia, que me incomoda muito escutar isso até hoje, às vezes, que você precisa aprender a viver com sua dor, se acostume com a dor. Quando for um caso cirúrgico, né, na sua situação, aí você pode me procurar para eu te operar. Em resumo, é isso. Então, não faz sentido. E o paciente fica perdido, né? Aí você vê muitas vezes que ele fica sem saber a quem recorrer. Exato. E quando ele tem uma dor no joelho e no quadril, e uma está relacionada à outra, assim, o que a gente faz? Não, eu vou dar uma olhada aqui do seu joelho, tá? Acho que no joelho você tem tal diagnóstico, né? Você tem uma artrose, precisa fazer fisioterapia. Então, o responsável agora por seu tratamento é o fisioterapeuta para tratar algo que é multidisciplinar e é bastante complexo, precisa de uma atenção de cada um dos profissionais. E você pede para o colega do quadril, que às vezes o paciente vai procurar em outro local, outro serviço, e aí vai ter uma abordagem completamente diferente, e aí você não consegue fazer uma saúde integrada, correta, ortopédica, né? E muitas vezes o paciente, né, ele é obeso, ele se alimenta mal, ele não tem um nível de consciência bom em relação à saúde dele. E aí a gente, como ortopedista, a gente até orienta, olha, você precisa perder peso. E joga essa informação para o paciente. E não consegue, muitos deles, né, saem do consultório, aquilo entra por um ouvido, sai pelo outro, ele não vai, em 15 minutos de conversa, você conseguir conscientizá-lo e despertar, né, essa consciência dele da necessidade realmente de procurar uma ajuda profissional, no caso da nutrição, né, o paciente que precisa emagrecer. Então ele fica perdido ou ele não vai procurar ajuda.
e isso aí acaba, muitas vezes, dificultando o tratamento, o resultado dele fica comprometido. É isso, perfeito. E a Humani vem dessa ideia, né? Porque hiperespecialização, a gente, em teoria, a gente também fez, né? Então, a gente tem uma história, se ainda não contou, mas eu fiz a faculdade, fui para a Faculdade Federal da Bahia, depois eu fiz residência, fiz especialização em cirurgia de joelho, fiz mestrado, né, lá na Universidade de São Paulo, na USP, estou no doutorado também, até finalizando, e a gente publicou, né, publicamos juntos, a gente fez várias pesquisas relacionadas à cirurgia do joelho, mas esse gap, né, daqueles pacientes sem indicação de tratamento cirúrgico e aqueles pacientes que, na verdade, você atende em grande maioria, que tem dores em várias articulações, dores crônicas, como tratar esse paciente, né? Me incomodava ter que pedir a esse paciente procurar outro profissional, porque eu era deficiente nessa ideia de como tratar, não sabia como tratar. Então, foi aí que a gente teve essa busca por novos conhecimentos, buscar fazer uma intervenção em dor adequada, buscar como tratar de uma maneira global esse paciente. E vieram várias tecnologias surgindo também que a gente foi agregando. Então, fomos para fora, você viajou bastante para se desenvolver como especialista também em dor musculoesquelética. Eu fui para os Estados Unidos, também fui para a Coreia do Sul, terminei uma especialização lá. Também acompanhei vários serviços, tanto no Brasil quanto fora. E isso foi mostrando para a gente o quanto que a gente deixou de atender os pacientes nessa época que a gente via apenas o paciente como uma articulação. Hoje, como profissional, eu me sinto mais realizado. Eu adoro conseguir dar uma solução para o paciente, ver o paciente melhorar, e poder ter uma interação com outros profissionais, com uma nutrição e ver o paciente melhorar por uma simples mudança do estilo de vida. Infelizmente, muita gente ainda que é muito focada só em uma especialização, às vezes não consegue enxergar, acha até que isso não é real, né, que é uma ideia falha, mas a gente vê a quantidade enorme de publicações sobre isso e também na prática clínica a gente vê a importância, a seriedade e os resultados que trazem essa abordagem. Cuidar do paciente é que faz a diferença. E como um todo, né? Então, lá na Humani, a gente consegue cuidar desse paciente, olhar esse paciente como um todo, né? Então, isso é muito bacana. Thiago falou aí mesmo do paciente, né? Tem, quando tá muito, por exemplo, sobrepeso, com obesidade, ele tem uma certa dificuldade. A gente teve até a gente começa a lançar programas pensando nos pacientes e na dificuldade do dia a dia. E a gente lançou o Humani Transforma. E teve um paciente, indicação dele, que ele não estava conseguindo, né, caminhar, com muita dor no joelho. Então, o sobrepeso mesmo, né? A sobrecarga. Aí vocês vão saber falar melhor do que eu. E fora a inflamação, quando a pessoa está com sobrepeso, né? Que a gente fala que é uma inflamação sistêmica. Então, esse paciente, ele foi tratando, mas falou, junto a isso, eu vou precisar do acompanhamento do médico, que ele é funcional integrativo, e vou precisar do acompanhamento de Giovana da nutrição, né? Então, a gente tem lá o programa Humani Transforma, que nossa ideia realmente é transformar aquele paciente. Então, hoje ele está nesse programa, a gente vê a quanto que ele está evoluindo, a mobilidade, melhorando as dores. Então, isso é muito bacana. Então, a nossa intenção realmente, né, é a gente cuidar do paciente como um todo. Transformar a vida desse paciente, né? Como vai ser Humani em movimento também na vida dos pacientes, está sempre buscando o melhor. Agora você fala da Humani, mas vocês foram, né, os pioneiros, os desenvolvedores da clínica. Conta um pouquinho, assim, Giovana, na Humani, o interesse em se juntar e fazer essa clínica com todo esse carinho, né, e todos esses detalhes, esses cuidados que foi feito e que a gente está aqui hoje discutindo sobre ela, né, com vários projetos, o projeto de podcast, de formação a colegas e pacientes sobre todos esses aspectos da saúde, mas também uma forma diferente de tratar, de abordar, de atender, né? Também a gente vai entrar nos detalhes do negócio, né? Assim, é uma clínica com um olhar, com tecnologia, com uma visão de inovação.
Então, conta um pouquinho aí sobre esse seu olhar, né? Essa sua visão. Quando eu tava falando que o Thiago mandou a mensagem, eu falei, nossa, o que tem a ver, né? Por que ele precisa de mim? E aí a gente começou a discutir, aí esse exemplo que eu dei, né? Então, o paciente, ele tá com sobrepeso, ele tá com uma restrição, ele não consegue amarrar o cadastro, ele não consegue sentar direito, não levantar, ele tá inflamado, ele se alimenta mal, ele tá sedentário, então eu preciso de você, né? Então, eu entendi ali que a ortopedia tinha a ver com a nutrição, porque a gente, né, não imagina, assim. Então, a gente começou a encaixar várias peças, a gente foi encaixando e a gente discutindo com relação a isso. Ele falou assim, ó, eu também quero trazer tecnologia e inovação. Aí eu falei, bom, o que é que cabe a mim? O que é que eu posso trazer da nutrição, né, de tecnologia e inovação? Então, hoje na clínica a gente tem a bioimpedância e tem também um equipamento. Eu falei, não, então agora a gente vai ter que botar a calorimetria indireta. É um equipamento que é de alto custo, né? Não é todo nutricionista que tem, que ele vai avaliar exatamente a taxa metabólica basal daquele paciente. Então, a gente vai entender como é que aquele paciente tá utilizando em jejum, se é mais carboidrato, se é mais gordura, se o metabolismo está lento, se tá bacana. Então, a gente consegue avaliar o paciente de melhor forma, né? Então, eu acho que foi basicamente isso. Aí a gente foi discutindo. Aí o Thiago falou, poxa, eu preciso, né, chamar Davi, que, assim, é meu companheiro aí de estudos, porque esses dois estudam muito, viu? Então, aí eu falei, não, vamos, você acha que ele vai aqui? Vamos, com certeza, abracei na mesma hora, né? E a outra coisa que eu achei bem bacana da Humane, a ideia que a gente teve, a gente começou, vamos fazer algo diferente, né? Tirar aquela cara de clínica. Então, no projeto, quem conhece a clínica sabe que é uma clínica diferente, né? Aqui em Salvador eu não vi ainda uma clínica dessa forma. Os pacientes até comentam, entram, falam, nossa, que diferente. Porque você entra na clínica, não tem aquele balcão de atendimento, né? Então, vem a concierge lhe atender, você entra, não tem aquelas cadeiras, então é um sofá com a ideia... A nossa ideia já era justamente casa, não né? ter essa cara de clínica, né? Porque, às vezes, você chega ali, no caso, a gente tem muitos pacientes com dor, né? E é um paciente já sensível. Então, você chega num ambiente, às vezes, que não é um ambiente acolhedor. Você já tem aquele impacto, né, do hospital. O hospital geralmente tem aquele ambiente mais frio. As pessoas, né, o atendimento. Então, a gente quis criar esse ambiente realmente acolhedor, como se o paciente estivesse em casa, como se se sentisse em casa, né? Tanto na questão do atendimento, do treinamento dos nossos colaboradores, mas também a própria arquitetura, né? Ela foi minimamente pensada em cada detalhe, né? A gente levou um tempão fazendo isso. Então, às vezes, o projeto em si, né, todo o desenho, as coisas, acho que deu mais trabalho até do que a própria a execução da obra, né? Porque a gente pensou realmente em cada detalhe, a questão da sonorização, do ambiente, né, da climatização, do cheiro, tudo isso faz parte da parte sensorial da clínica, que para a gente... E a gente vê o resultado disso nos pacientes, o que eles falam, né? Eles comentam sobre se sentir ali realmente acolhidos. Então, isso deu trabalho, mas foi extremamente gratificante hoje ver, né, que aquele sonho que a gente teve, quando saiu do papel, se transformou, né, nisso que a gente hoje tem. Esse filho foi bem elaborado, né? E é bem interessante ver o resultado, né? A satisfação dos pacientes, os comentários, né, com relação ao atendimento da Humane. Realmente tudo é muito pensado, né? O atendimento, a forma de atender. Tudo isso para dar satisfação ao paciente, né? Dar um conforto. E que isso a gente sabe que influencia bastante no resultado, né? Não adianta atender um paciente que vai ser mal atendido, ficar numa fila de espera que não é aconchegante, muitas vezes, né, com sede, ali um calor... fria, né? Fria. Já não senti se foi acolher mesmo, né? E isso causa um reflexo no resultado do tratamento, né? Principalmente no tratamento imediato, ali, se a gente precisa fazer algo um pouco mais invasivo,
ou uma aplicação de uma medicação, até mesmo fazer uma medicação, uma infusão, né? Uma reposição. Sim. Se o paciente não se sente bem no ambiente, ele não tem uma jornada que cause a ele uma satisfação, faça ele entender a importância do tratamento, né? Que ele se sinta bem, confiante, obviamente a chance de ter um resultado ruim é maior, né? Então a gente consegue perceber muito bem os resultados, né? A satisfação dos pacientes e também os resultados, os médicos que a gente tem como parceiros também. E nos nossos tratamentos a gente sempre busca as evidências, sempre busca o que há de mais novo e que traga resultados consistentes, duradouros, né? E essa é a ideia da Humane. Ter inovação, mas ter uma inovação com segurança, responsável, Ética. ética principalmente, e que traga resultados, né? E o que a gente vê na clínica hoje é que a gente tem uma clientela que consegue entender os resultados que a gente entrega, né? Então isso também é muito gratificante. Agora eu queria entender um pouquinho assim, o embrião mesmo da Humane, ali como que você pensou, como que depois você veio, porque você tem uma história interessante, que você foi corajoso, né? Porque realmente você Ele sofreu um pouquinho. sofreu, não é fácil desromper. Estava pensando isso hoje, né? A gente está num estado que às vezes a gente publica um artigo e que, assim, às vezes os colegas do próprio estado não valorizam porque é da Bahia ou é do seu estado. Ah, não, mas se fosse dos Estados Unidos seria um trabalho bom. Sim. Né? Mas às vezes os Estados Unidos está valorizando o seu trabalho. Aquela famosa chamada síndrome do vira-lata, né? Conhecida, né? Que a gente não se valoriza mesmo, né? Falam disso em relação ao Brasil, em relação a outros países, mas a gente percebe que regionalmente aqui na Bahia também a gente sente um pouquinho nisso, né? Que às vezes o filho daqui, o cara que tá tentando levar o nome da Bahia para o lugar, às vezes não é tão valorizado quanto internamente. E o Thiago apanhou muito, né? Eu lembro no início, ele falava assim comigo, eu vou apanhar, mas eu tô certo, né, do que eu acredito, é isso que eu quero, é esse projeto, e eu vou trazer o melhor para os meus pacientes. Então, assim, eu sei que eu vou levar muita porrada, né, dos colegas médicos, mas eu vou romper isso, tá? Porque quando você sai um pouco digamos, da bolha, né, do que você está acostumado a fazer, do que já existe, você traz algo novo, inovador, é óbvio que vai existir a resistência, né? E às vezes a resistência vem das pessoas mais próximas. Então, né, os colegas mais próximos. A medicina é uma especialidade por si só muito conservadora, né? E aí quando você traz uma ideia diferente daquilo que está acontecendo, né, o status quo, às vezes você acaba sofrendo um pouquinho. E como eu acreditava muito nesse modelo, né, de medicina, né, principalmente dentro da ortopedia, eu realmente comprei, né, essa questão do projeto e falei, eu vou fazer acontecer, porque é o que eu acredito, é o que eu sei que eu vou beneficiar meus pacientes. E como eu estava falando para você, essa ideia surgiu do meu desconforto de ter os pacientes segmentados em subespecialidades, né, dele procurar a gente e ter que procurar outros colegas para tratar outras dores e não ter uma visão geral com apoio de outras especialidades, de outros colegas de outras áreas, que a gente pudesse abordar esse paciente como um todo. E dentro da nossa área especificamente, né, tanto eu quanto o Davi, a gente é um entusiasta da parte do tratamento ortobiológico, das terapias celulares. Então, a gente vem desenvolvendo cientificamente alguns trabalhos, alguns projetos dentro dessa área, que é algo ainda muito inicial no Brasil, mas que já está aí amplamente em desenvolvimento em outros países, mas né, aqui ainda é algo ainda muito incipiente e que a gente tem ajudado, né, Davi, de uma certa forma, a divulgar e a crescer essa medicina, né, essa sub-área, digamos assim, que a gente sabe que tem muita coisa aí que pode sim beneficiar nossos pacientes
E a gente está trazendo isso à tona. Com certeza. É o que a gente faz, né? A gente traz tecnologias já validadas em muitas partes do mundo. No Brasil, existem muitos centros que realizam, inclusive muitos clubes de esporte, futebol. E a gente sabe que, às vezes, no Brasil demora um pouco, né? É como acontece com a telemedicina. Houve muita discussão relacionada à telemedicina. Várias regiões do mundo já faziam. Precisou de uma pandemia para acelerar uma discussão sobre a importância da sua validação. E eu também tenho uma empresa, né? Um Docker tem uma empresa de tecnologia que vem antes da pandemia, né? Então, o sofrimento ele veio até antes. Para mim não precisou ter uma pandemia, né? Eu também já tinha essa ideia, já tinha essa vontade de fazer algo que pudesse juntar ali o médico, o paciente, diminuindo as barreiras de distância. Outra coisa também que é o paciente ter que ir, você pede um exame, ele vai e faz o exame, aí volta, às vezes tem um erro, você tem que fazer novamente o pedido, aí não, você vai voltar lá, faz o exame de novo, agora você vai conseguir. Aí volta para mostrar. Então hoje você consegue mandar o documento, você consegue fazer com que o paciente se desloque o mínimo possível. Então você consegue diminuir o agravo da doença, né? Ser mais objetivo, ser mais rápido e tratar o paciente de uma maneira mais rápida também, diminuindo o seu sofrimento. E a Humani foi, para mim, quando eu encontrei essa sua ideia, também cirurgião de joelho ali, que focado na minha especialidade, né? Mas sempre me incomodou o tratamento conservador dos pacientes. Como eu fiquei algum tempo nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio lá na escola, né? Eu fiz intercâmbio, eu fiquei na casa de um médico oftalmologista, que a oftalmo naturalmente eles sempre usaram muito mais tecnologia do que outras especialidades. E além de meu pai ser médico, então o tratamento conservador, né? Esse era o ponto que me incomodava, né? Porque cirurgia, como você falou, né? Encaminhar para outros colegas, cirurgia eu acho que entra muito no campo de você ser hiperespecialista devido às necessidades do rigor cirúrgico. Mas o não cirúrgico, eu acho que a gente tem a obrigação de tratar. E assim, é uma coisa engraçada que dentro, falando um pouquinho aqui da nossa especialidade, na ortopedia, quando você, né, termina a faculdade e você vai escolher sua residência, né, você lá seleciona a subespecialidade, a especialidade que você vai seguir. A ortopedia, quem escolhe ortopedia geralmente tem uma característica mais objetiva, pragmática, é o cara que gosta de cirurgia, né, ele quer operar e resolver aquele problema. Só que no dia a dia, quando você vê no consultório, 90% dos pacientes que nos procuram, o tratamento não é cirúrgico, ele é conservador, né? Os 10% cirúrgico, ótimo, é o que a gente, né, geralmente gosta de tratar, que é a parte cirúrgica, né? Por formação, a gente, na residência, a gente só faz cirurgia. Então, assim, 80% do nosso tempo na residência é focado em tratar cirurgicamente os pacientes. A gente não aprende a tratar conservadoramente e ter um leque de ferramentas que você possa oferecer para aquele paciente para solucionar o problema dele. Então, isso era algo também que me incomodava muito, né? No consultório, 90% dos pacientes me procuravam e o que eu tinha para oferecer a ele, além, quando não era cirúrgico, era fisioterapia, basicamente. Essa daqui gosta de brincar comigo, Esses 3 vezes no porque ela já virou ortopedista. né? Então, dando anti-inflamatório, gelo, né, e fisioterapia. E muitos pacientes acabam não tendo um resultado, né? A gente sabe que a fisioterapia é excelente, né? Praticamente todas as patologias não cirúrgicas vai precisar da fisioterapia tradicional, mas além da fisioterapia tradicional, a gente pode sim, hoje a gente sabe, né, oferecer diversas possibilidades e ferramentas para ajudar o nosso paciente a se recuperar, ter uma melhor qualidade de vida e retornar suas atividades de maneira mais precoce. Isso aí. E o tratamento multimodal, como a gente fala muito hoje, o tratamento multiprofissional, multidisciplinar, ele é importante, mas não para você só encaminhar. Você não vai transferir a responsabilidade do tratamento para outro profissional. Na verdade, você precisa estar mantendo o acompanhamento, tendo um feedback, podendo interagir com esse profissional, auxiliar também na evolução do seu tratamento.
né, e não fazer uma transferência. O que a gente via muito é que você não ia fazer um tratamento cirúrgico, você iria transferir a responsabilidade para o fisioterapeuta. Exato. Que tem um papel muito importante na reabilitação, manutenção do movimento, da manutenção da força muscular, que a gente precisa muito que o paciente entenda da sua importância, da prática regular dos exercícios, e muitas vezes precisa de orientação, mas ele não vai ser o responsável pelo tratamento de uma dor, muitas vezes complexa, como é o caso da dor crônica. Ele precisa estar interagindo com a gente, né? Então eu acho que esse foi um gap que a gente deixou também na história da ortopedia, principalmente. Que hoje na Humane a gente tem muito disso, né? Nós profissionais estamos sempre trocando ali com nossos pacientes, a gente chega, nossa, ó, aquele paciente está evoluindo dessa forma, tá, o que você está achando? A gente está sempre discutindo e isso é muito bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Davi, lá na Humane, nossa parte ali, que você gosta ali do centro de estudo, fala um pouquinho. E quando eu contei com o Thiago, a gente estava... Thiago veio da Santa Casa de São Paulo, eu fiz mestrado, fiz especialização lá na USP, né, no HC, e Thiago, quando ele voltou, não só por ser filho de um médico que a gente respeita muito, mas ele voltou com a ideia de publicar. Ele sempre se relacionava com os colegas, discutia artigos, sempre mostrava novas evidências, e tinha muito a ver com o perfil, né, que eu aprendi, que eu gostava de fazer. Na minha residência eu pude mostrar isso, né, que às vezes a gente não tinha muito na ortopedia, né, principalmente na ortopedia baiana, a gente não tinha tanto estímulo à pesquisa. Então eu já voltei de São Paulo com essa ideia, essa vontade de fazer e melhorar esse perfil. E Thiago também voltou com essa mesma vontade. Era uma coisa que nos uniu no início, né? Exatamente. Porque realmente aqui a gente tem uma grande dificuldade, né, Davi? E a gente, por ter essa formação lá fora, e a gente via nossos chefes, as pessoas que nos inspiravam lá fora, produzindo, fazendo ciência, a gente pôde participar, né, de publicações internacionais e nacionais. Então era algo que a gente queria realmente, que a gente tinha em comum, essa vontade, esse desejo de contribuir de uma certa forma a parte científica aqui, e graças a Deus a gente conseguiu aí trazer muita coisa, né? Fazer algumas publicações juntos, e foi algo que acabou nos trazendo, nos unindo. E eu lembro que Davi eu já tinha como referência desde quando eu estava em São Paulo. Eu acompanhava ele um pouquinho, as redes sociais ainda estavam muito no início, estava muito incipiente, mas eu já via que ele era um cara diferenciado, né? Era um cara que tinha uma cabeça justamente nessa parte acadêmica que eu gostava. E eu via que ele tinha um site e tal, e foi um dos caras, os primeiros a criar site, né, na internet. E você foi o primeiro a ter um site bem estruturado, né? E aí Davi também e tal, eu falei, pô, esse cara aqui, eu preciso me aproximar dele, porque eu vim de São Paulo, eu tinha meu pai de fato, mas meu pai ficava mais no serviço e tal, não tinha tanto a parte acadêmica envolvida. E Davi era o cara que mais tinha, né, a parte acadêmica, tinha várias residências que ele era chefe, e então eu fui me aproximando dele na oportunidade, né, que meu pai nos apresentou, e aí eu fiquei ainda mais fã dele. Eu vou rasgar um pouco de seda aqui, porque ele poderia ter fechado de uma certa forma, achado que, né, pô, esse cara pode ser meu concorrente, ele tá chegando aqui, e pelo contrário, foi o cara que me abriu as portas. Eu sou grato, e quando surgiu essa ideia da clínica, eu não poderia ter pensado em outra pessoa para trazer como sócio, que eu sabia que ia agregar, e é um cara que tem eu lembro que você falou valores também muito parecidos com os meus, acredita nas coisas que eu acredito. Então aí só uma pausa, que eu lembro que quando o Thiago foi falar da ideia de trazer Davi, vamos rasgar a seda, viu? Eu acho que ele merece. Ele falou assim, gente, eu preciso chamar uma pessoa, eu tenho muita gratidão, não foi isso? Isso é uma pessoa que precisa estar comigo e eu devolver o que ele sempre me trouxe. É Davi, eu preciso do apoio de vocês. Então, na hora, a gente falou, não tem nenhum que questionar. E foi assim que Davi entrou. Ainda bem, né? Tive sorte, né?
E foi merecimento, foi merecimento. Aceitou. Quando eu te chamei para ir para o serviço lá para o Manuel Vitorino, né? O primeiro projeto que ele chamou, já para participar da residência, eu sabia que você ia contribuir de maneira excelente, né, para a residência, como foi o caso. E foi bacana, foi nessa época aí que a gente começou a publicar, então, pô, foi muito bacana. Eu acho que isso é um erro, né, que às vezes quem tem muito potencial, se você tentar fechar as portas para ele, você está comprando o seu insucesso, né? Não pensei também duas vezes, né? Eu via que você também tinha um diferencial enorme. Você foi um dos primeiros que fez um site ético, bem estruturado. Às vezes, por ele estar muito bem feito, você digitava no Google, sem tráfego, né? Digitava no Google, aparecia Thiago, né? Orgânico. Sim, Ele é orgânico, não orgânico. É bem interessante. Uma visão e isso foi algo que também que nos uniu nessa parte de inovação, né? De estar buscando sempre melhorar, inovar, trazer coisas novas. Tanto eu quanto você, a gente é meio inquieto. É algo que me move. Eu não consigo ficar parado. Então, eu tô sempre agoniado, querendo conhecer, fazer algo novo, trazer alguma coisa diferente. E Davi tem a mesma, compartilha da mesma ideia, dos mesmos sentimentos. Então, não tinha como não dar certo, né, Davi? Com certeza. E deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Estamos aqui hoje na Humani, uma clínica que traz inovação e que nos uniu pela pesquisa e trouxe também, mais uma vez, um projeto que envolve pesquisa, envolve estudo. Então, a primeira coisa que o Thiago falou, quero criar um centro de estudos. Não tinha por que eu pensar duas vezes também. E a gente teve experiências, né? Eu tive experiência, um colega, meu sócio também, do nosso curso, do Ortobios, que o Thiago também está fazendo parte. A gente começou com inovação. Então, sobre as terapias celulares, foi um dos trabalhos de Ronald. Eu fiz um trabalho biomecânico, cirúrgico, mas eu consegui desenvolver dentro do laboratório de biomecânico da USP um projeto biomecânico que envolveu recurso da FAPESP. Então a gente teve que desenvolver do zero. E a Humani tem esse perfil, né? E aí o nosso laboratório, ele permite que a gente mostre resultados, dados científicos do que a gente está fazendo. A gente tem a aprovação do Comitê de Ética. Isso é importante. E isso é muito importante lá na Humani, a gente tem essa aprovação. A gente tem pessoas, né, que conseguem nos dar suporte à pesquisa. Hoje a gente tem um biomédico, a gente já tinha auxiliares, alunos também, como eu participo da graduação da faculdade, então tinha alunos que ajudavam, né, nesses projetos de TCC, conclusão de curso, e aqueles que também se interessavam pela iniciação científica. E foi interessante que na Humani a gente conseguiu fechar todos os pontos necessários para você desenvolver uma pesquisa de qualidade. Não só a apresentação de dados soltos ou incompletos que possam gerar resultados que você não consegue dizer que é evidência científica. Então, a gente tem materiais de qualidade, a gente tem processos validados, a gente segue esses processos, a gente sempre vai atrás das evidências para saber como preparar aqueles produtos de uma maneira correta, e a gente vê os resultados no paciente, mas a gente também quantifica. E quando o resultado não é bom, a gente também sabe que é hora de parar, dar um passo além, modificar o tratamento, sempre com base naquilo que está sendo publicado e nas evidências que estão sendo apresentadas. Uhum. É bom falar do nosso laboratório, né, dos sistemas de terapia celular, que foi o primeiro do Norte e Nordeste, né, com autorização pela vigilância sanitária, né, então a gente criou lá dentro da clínica esse centro, que, né, a gente tem a cabine de fluxo laminar, diversos equipamentos, né, uma centrífuga profissional, o medidor de celular, né, de células, que a gente pode quantificar a quantidade de células que a gente está injetando ali dentro de cada paciente, e ali a gente poder registrar cada dado desse para justamente ter uma publicação de qualidade, né, quando a gente colher e publicar esses dados. E é isso, é um orgulho para mim, né, e para a gente poder ter esse laboratório lá dentro e poder realizar essas pesquisas,
dentro de um ambiente realmente qualificado. Porque às vezes hoje, a maioria das pesquisas elas estão muito vinculadas, às vezes, à rede pública, né? Às universidades e tal. E a gente sabe que as universidades muitas vezes têm questões financeiras, burocráticas, e que acabam empacando um pouquinho o desenvolvimento desses projetos. Então, quando a gente parte para a iniciativa privada, né, e a gente consegue elaborar algo como o que a gente fez, a gente acaba conseguindo avançar mais, né, nessas pesquisas. Sem dúvida. E a gente consegue ter algo com a nossa cara também, né? Uma das terapias que a gente faz, né, através dos dados já apresentados, a gente também começou a fazer uma variação apresentada, mas que muita gente ainda não fazia. Um deles é o plasma gel, né, que tem um processo diferente de produção. Na hora que a gente está separando ali as células, né, o processo de centrifugação, aquecimento, esfriamento. E isso permite que a gente tenha um produto mais consistente, principalmente aqueles pacientes com osteoartrite. E é bem interessante o resultado que a gente começou a ter, né? Então, uma variação de técnica mostrando ali resultados, é algo que a gente desenvolveu juntos, né? Veio um pouco da sua experiência e aí a gente absorveu, discutiu, pegou essas evidências e começamos a aplicar. É um dos trabalhos que a gente tem feito e que tem sido realmente bem interessante, né? Já preparando as próximas publicações relacionadas a uma dessas terapias, né? Uma das nossas terapias. Uhum. E tecnologia, né? Você foi o primeiro, eu via você lá na rede social com óculos, né? Com laser, né? E todo mundo, um cirurgião de joelho com laser lá na mão, né? Que é esses equipamentos, né? Pois existem hoje aí os métodos físicos, né, que a gente chama, que são essas tecnologias que a gente trouxe para a clínica. Diversas especialidades, como você falou, oftalmologia é uma delas, já utiliza muito de tecnologia no consultório. A dermatologia também veio, né, trazendo os lasers, as ponteiras, né, os ultrassons microfocados. E a ortopedia nunca foi uma especialidade que trazia essas tecnologias para dentro do consultório, para tratamento dos pacientes. E logo ali na pandemia... No Brasil, né? No Brasil. E quem acabou absorvendo, tendo que absorver essas tecnologias, foi, como eu falei, a fisioterapia. Sim. Né? Que além de ter uma responsabilidade muito grande da movimentação, da reabilitação, manutenção ali da força muscular, da biomecânica, acabou absorvendo essas tecnologias para o tratamento da dor especificamente, né? E recuperação, cicatrização tecidual, como no caso do laser de alta intensidade, onda de choque, até mesmo campo magnético, né? Que a fisioterapia numa intensidade menor utilizava já também para uma diminuição da inibição muscular, né? Principalmente aquela artrogênica, pós-cirúrgica, e para o tratamento da dor também, né? E aí, fora do Brasil, eu fui para alguns serviços, você também, e a gente viu quanto que a ortopedia utiliza essas tecnologias, né? Principalmente na ortopedia que lida com atletas. Sim. E no Brasil era muito incipiente, né? E é assim, como tudo que chega no Brasil que é novidade, também existe um custo envolvido muito alto, né? Então é um investimento alto, que aqui no Brasil começou com os clubes de futebol, né? Então Flamengo, Atlético Mineiro, todos esses clubes começaram a investir nessas tecnologias. E aqui na Bahia, né, eu resolvi, após muito estudo, porque eu falei, nossa, será que esse negócio funciona? Vou fazer esse investimento grande, mas será que isso vai trazer resultado para os meus pacientes? Então eu fui para o PubMed, fui pesquisar, comecei a baixar artigo científico, laser de alta intensidade, a terapia por ondas de choque, terapia eletromagnética, e eu passei assim mais de um mês levantando artigo, estudando, para poder chegar à conclusão de que aquilo ali poderia realmente beneficiar meus pacientes. Foi aí que eu decidi realmente apostar, né, entre aspas, fazer esse investimento e trazer essas tecnologias para a Bahia. Então a gente foi a primeira clínica na Bahia a ter terapia por ondas de choque focal, né, porque é um aparelho com a tecnologia muito melhor do que a radial, né, com resultados mais consistentes. Tem mais tecidos e mais profundidade. Mais tecido, mais profundidade. A tecnologia do laser de alta intensidade, que é diferente do laser de baixa intensidade que é utilizado pelo fisioterapeuta, né?
O laser de alta intensidade, ele entrega uma potência ou energia muito maior num intervalo de tempo menor. Então, você consegue, com algumas sessões menores, ter um resultado muito mais rápido, acelerar aquele resultado do paciente. Assim como o campo eletromagnético, né, aquele aparelho que a gente tem lá, que é como se fosse uma bobina de uma ressonância magnética, a mesma potência de uma bobina de ressonância magnética, né, que é um pouco diferente do TENS, do fisioterapeuta, que são aparelhos que têm uma corrente ali, mas é uma coisa pequena, né? No caso dessa bobina, ela entrega uma potência muito maior e um resultado realmente superior. Interessante. E a quantidade de publicações relacionadas ao laser, né? Quando você pesquisa no PubMed, vê que tem uma literatura Basta. robusta, né? Vasta. E o laser de baixa intensidade, a literatura já mostrava que tinha um resultado Sim. satisfatório, favorável. E o laser de alta intensidade, que você consegue uma profundidade ainda maior nos tecidos, então você consegue abranger ali uma quantidade maior de patologias. Isso. E aí, o legal, Davi, também é a associação dessas tecnologias, né? Então, como a gente faz lá, muitas vezes é difícil você fazer uma única tecnologia para tratar uma patologia. Então, a gente faz associação. Então, você utiliza o laser, muitas vezes para modular a inflamação, para entregar energia, a produção de colágeno, associada à terapia por ondas de choque, que vai aumentar a vascularização daquele tecido. Então, a associação dessa tecnologia, é uma sinergia muito grande entre isso, né? E você consegue realmente um resultado superior que se usasse uma outra tecnologia isolada. E para o tratamento da dor, a gente sabe que a resposta de cada paciente vai ser diferente. E se a gente não tiver várias ferramentas, né, que possam tratar diferentes áreas da articulação, estímulos diferentes da dor, a gente não vai conseguir. A gente sabe que não adianta só injetar um produto dentro da articulação que tem uma dor neuropática, tem outras características da dor. Então, a gente vai acabar tendo um tratamento suficiente, muitas vezes frustra o paciente, frustra o médico, acaba colocando a culpa no produto, porque você não entendeu que na articulação tem outras estruturas que estão levando ao quadro de perpetuação da dor. Exato. É uma coisa que eu me incomodava um pouquinho em relação às clínicas de dor de uma maneira geral, né? O que eu via, né, quando começou a surgir essas clínicas de dor, Um é nervo e outra é articulação. exato. Acabou. Então, eu via os pacientes, doutor, eu tô indo para a clínica de dor, tô fazendo bloqueio toda semana. E ele ia lá, fazia o bloqueio dele, melhorava 2, 3 dias, depois voltava e ficava dependente. Aquilo ali me causava uma coisa, assim, eu não gostava muito desse tipo de abordagem, né? Pô, o paciente vai lá, faz o bloqueio e acabou, né? Não é visto o resto também. Então eu acho que aquilo ali também, eu via que não tinha uma limitação de resultado. Funciona. Eu acho interessante as técnicas, mas como uma ferramenta, não como uma única, um único tratamento isolado, né? E o que a gente vê hoje é que esse entendimento evoluiu, né? Que você não consegue tratar uma articulação só com nervo. A gente sabe a importância do bloqueio de nervo periférico, que vai influenciar também na resposta inflamatória articular. A gente vai modular essa inflamação através da inibição neurológica. Mas você não vai conseguir tratar, por exemplo, a associação com patologias tendinosas, você não vai conseguir modular o ambiente intraarticular, as lesões degenerativas, né, que vão estar causando esse processo inflamatório. Que, na verdade, a inflamação é que vai levar esse processo crônico, né, de baixo grau, relacionado à osteoartrite ou outras patologias crônicas. Então, a junção, como você falou, né, entender a articulação como um todo, a gente tem nervo, a gente tem tendão, a gente tem ligamento, a gente tem o meio intraarticular também, né, que vai ter diferentes fases evolutivas da patologia. Entender as fases também é extremamente importante. Então, essa eu acho que foi a grande evolução do tratamento da dor crônica, né, que hoje a gente chama de dor ortopédica ou dor musculoesquelética, que consegue ter uma visão um pouco mais ampla, sem polarizar. E entender também o ser humano que está por trás daquilo ali, né? Exatamente. Abordando todas as questões dele também. Exatamente. E aí, a gente
começou a entender melhor, nervo, tendão, músculo, interarticular, como tratar, como envolver tecnologias, potencializar os resultados daquela infiltração que a gente fazia muito ácido hialurônico, né? Sim. Primeiro é corticoide, as corticoides a gente sabe ainda tem um papel, a gente vê muita gente ainda condenando o corticoide. Não, corticoide não se faz mais. Não é que não se faz mais, não se faz mais para tudo. Né? Mas se você tem uma articulação inflamada, você precisa tratar numa fase, aquela fase inflamatória aguda, ele ainda tem um papel muito importante. O ácido hialurônico também tem o seu papel muito importante, mas tem muita gente que não responde ao ácido hialurônico e não responde bem ao ácido hialurônico. E se você faz só o ácido hialurônico também, como eu falei, né, esse quadro doloroso crônico, muitas vezes neuropático, que está envolvido, você não vai ter bom resultado. E aí também não adianta só fazer bloqueio de nervos, né, porque também você tem um estímulo que está envolvendo não só aquele trajeto neural, tem também os ligamentos e tendões. Você precisa saber tratar e você precisa de recurso, né? E aí a gente foi entendendo isso. Só que tem pacientes que têm comorbidades, tem outras patologias sistêmicas que vão influenciar na dor e que vão diminuir o resultado de todos os tratamentos que a gente está conversando. Que aí entra o papel de a gente saber encaminhar, interagir. A gente precisa do apoio da nutrição, a gente precisa entender os hábitos de vida do paciente, ele entender que exercício é remédio, que a alimentação adequada é remédio, Que uma boa noite de sono é repete. e tentar ter uma paz, né, mental, né, uma saúde mental extremamente importante. São os pilares, né? São as bases do estilo de vida saudável que realmente influencia em todas as doenças, sem sombra de dúvidas. E na dor especificamente é algo que a gente hoje já está mais do que evidenciado cientificamente, que tudo isso aí que a gente acabou de falar vai influenciar, né, de alguma forma na gravidade da dor desse paciente. E que a gente precisa abordar isso. E que é pouco abordado no nosso consultório no dia a dia. E sobre a nutrição, hoje também é muito interessante, que a gente falou muito que a ortopedia mudou bastante a visão, né, e está se transformando, está se reinventando como uma especialidade que não é só aquela que se brincava, né? A gente via muita brincadeira com ortopedista. A ortopedia não é mais médico, não é médico. Eu acho que é justamente por não ter essa visão ampla. E na nutrição, da mesma forma, não é só dieta, né? A gente vê que o nutricionista hoje ele tem um papel muito importante em cuidar da longevidade do paciente. Trazê-lo de volta para a ideia de se cuidar, o autocuidado, entender a importância do seu hábito de vida, não só a alimentação. Porque eu tenho muitos pacientes... A alimentação é um dos pilares, né? E eu tenho muitos pacientes que eu falo para ele, você precisa também ir para o nutricionista para a gente ter uma mudança, né, nesse quadro que você tem hoje. Você hoje está sedentário, você tem uma série de comorbidades que você já está tomando remédio, mas você pode também tomar medidas até mais simples que vão facilitar muito o resultado de tudo isso que você já está fazendo. Então eu preciso que você faça essa consulta, a gente vai fazer um acompanhamento conjunto, mas eu ainda escuto muito dos pacientes. Doutor, mas ele vai passar para mim uma dieta, nesse momento eu não estou conseguindo seguir aquela dieta, né? Porque dá aquela ideia que vai passar um livrinho e que você vai ter que ir lá no mercado, vai comprar só aquele alimento. Na verdade as pessoas têm a ideia, ideia, primeiro, que se alimentar bem é ruim, né? Eu, quando o paciente, primeiro que ele chega lá, eu quero entender aquele paciente. Preciso saber a rotina daquele paciente, preciso entender como está o sono, como está o intestino. Eu pergunto do emocional do paciente, que isso para mim é importante. Né? A história familiar, eu pego para aquele momento para conhecer o paciente. Né? Então, eu também tenho sou psicóloga também, essa questão hoje, por exemplo, de confusão, né, alimentar, a população vive ansiosa, então procura muito na comida
uma forma de engolir os sentimentos, de preencher um vazio. Então, eu preciso entender aquele paciente todo. E tudo que eu faço, eu explico para o paciente, tá? Eu preciso que ele seja ativo. Não adianta eu pegar ali no computador, colocar a dieta mais perfeita do mundo, o plano alimentar mais perfeito do mundo, se eu sei que ele não vai seguir. Se eu sei que ele de tarde não vai poder parar à tarde para preparar um lanche, entendeu? Então, existe o perfeito, né? Existe onde o paciente está e existe um caminho. E eu vou entender no paciente. Olha, eu não suporto salada crua. Eu entendo que você não suporta salada crua. Mas eu vou lhe falar a importância e eu vou lhe respeitar. Não vou tentar. Como é que eu vou colocar algo que eu sei que ele não vai fazer, né? Então, a gente começa a entrar em um acordo, né? Aí eu explico para ele, eu quero ganhar massa muscular. Tudo é muito explicável para o paciente. Eu torno ele muito ativo no processo. Então, eu explico para ele, eu quero ganhar massa, tá? Então, você precisa consumir de 1,8 a 2 gramas por quilo de peso. Você precisa fazer musculação, você precisa dormir bem, você precisa beber água. Tudo isso eu explico para o paciente. Quando a gente explica e ele tem essa consciência, ele faz, agora eu estou entendendo tudo, agora eu entendo a importância de dormir cedo. Então, isso é muito bacana. Então, eu estou sempre fazendo isso, explicando, e eu faço o plano alimentar em cima do que é possível, em cima do que é... Porque não adianta. Eu vou prescrever, eu vou perder meu tempo, ele vai perder o dinheiro dele, ele vai perder o tempo dele e não vai fazer, entendeu? Então, tem ali o perfeito? Tem, mas vamos trabalhar com o que pode ser trabalhado. Então, hoje também existem, por exemplo, alimentos... tem pacientes que têm sensibilidade, né? Ou realmente é celíaco, então não pode consumir o glúten. Hoje, antigamente, era muito ruim os alimentos. Hoje, as coisas estão evoluindo. Então, tem alimentos muito gostosos hoje sem glúten, tem também sem lactose, 1000 opções. Tá havendo uma tendência do mercado, né, de uma maneira geral, né, consumidor, Exatamente. pelo interesse justamente de consumir produtos mais saudáveis. Eu acho que a internet tem tido um papel muito importante nisso aí também, né? Que a gente tem observado no consultório que as pessoas estão chegando com nível de consciência maior. Muito maior, muito maior. E a gente tem que realmente explicar para ele. Eu pego o exame de sangue, eu sempre gosto que ele chegue com os exames de sangue atualizado. Por quê? De acordo com o que ele me fala, de acordo com os sintomas, de acordo com o que eu estou vendo aqui, então eu consigo apalpar, né? Eu faço suplementação. Você não vai ver dificilmente uma suplementação essa igual a essa. Eu sempre estou colocando personalizado, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, que eu estou com um paciente que ele está com uma desbiose intestinal, que a gente sabe que hoje a maior absorção mais de nutrientes é no nosso intestino, não está legal o intestino dele, não adianta suplementar oral. Como eu sou nutricionista, só posso fazer suplementação oral, eu encaminho para um médico que a gente tem, né? E ele faz essas suplementações inicialmente, que precisa realmente ser feito. Lá a gente faz realmente tudo de acordo com a necessidade, né? A gente não passa nem um grãozinho de arroz a mais lá para os nossos pacientes. E é isso, a gente tem tido resultado bastante. Meus pacientes costumam, assim, seguir e não reclamar. Sou muito prática nas coisas, porque a gente sabe que hoje a gente está sempre corrido, né? Então, tem que encaixar ali na rotina do paciente mesmo. E entender essa necessidade de acompanhamento, né? Essa ideia que o nutricionista trouxe também, que eu acho muito importante para a gente, como clínica, como profissionais que precisam se interagir cada vez mais, é que a gente consegue manter o acompanhamento. Eu vejo você como um profissional, assim, você está preocupada com vários aspectos da saúde do paciente. Isso é importante para a gente, porque a gente sabe que o paciente, às vezes, ele tem muitas questões quando a gente fala de dor crônica. E muitas vezes a gente está ali focando em algumas questões, aí a gente começa a ir objetivando aquele tratamento que a gente precisa fazer, né, com relação a terapias específicas, às vezes injetáveis, ou que seja cirúrgica, ou com as tecnologias. E aí, quando a gente tem o apoio de um profissional que entende essa necessidade de avaliar outros aspectos, não só estética, não só emagrecimento, identificar que ele tem uma doença e que essa doença ela precisa ser tratada
com alimentação e que vai precisar também ter apoio de outro profissional, ou um nutrólogo que precisa fazer algum ajuste, ou algum profissional que vai precisar assim, de uma terapia hormonal diante de suas deficiências hormonais constatadas. Aí a gente tem todos esses profissionais da Humani. Sim. E eu vejo hoje a nutrição ali como um centro, né? Um centro de apoio ali principal, né? Eu acho que todo paciente deveria passar para a gente conseguir um acompanhamento efetivo, né? Do seu aspecto de saúde. Por isso que para a gente é uma grande honra, né? Obrigada. Ter vocês se juntado. Além de eu não saber que você era psicóloga, né? Eu acho que isso que te ajuda Aí eu sempre me surpreendo. a ser uma boa gestora, né? É algo bem interessante. Tem que essa Lidar com pessoas, né? Mas a Giovana tem essa habilidade ímpar nela aí, que ela realmente consegue lidar bem com a equipe. E Eu gosto. E parece que quando você lida melhor com as pessoas ou faz um esforço para isso, sua saúde também melhora, né? É por isso que a gente fala da necessidade da saúde mental, a gente fazer um esforço para ter um bom relacionamento. A gente sabe, no mundo de hoje, no mundo corporativo, quem tem empresas, a gente sabe que não é tão fácil, mas você fazer um esforço, às vezes curso, às vezes treinamento, Sim. né, te ajuda a ter uma saúde mental melhor. Então, é uma recomendação que eu tô começando a fazer cada vez mais, né? Não só indicar o psicólogo, mas também Se eu encaminho também. busque literatura, busque cursos, e interessante saber que nós temos uma psicóloga também na Humani, Tá vendo aí? né? Isso é muito importante. Com certeza. Então é isso, né, gente? A Humani, assim, fez um ano agora, né? Tá crescendo incrivelmente. Tenho, assim, cada vez mais orgulho. Vejo que a gente está no caminho certo, que a gente está realmente transformando vidas. Isso pra mim, assim, eu coloco, às vezes, chego em casa, assim, bem orgulhosa, né? Com os relatos dos pacientes. E isso é a confirmação de que a gente está no caminho certo. E que... Não, sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe que um ano para uma empresa é ainda pouco tempo, né? É um bebê, né? Bebezinho, a gente está gestando ainda muitas coisas ali para ajustar, encaixar, mas eu acho que no geral, assim, a gente conseguiu, dentro desse um ano, alcançar um resultado muito bacana. E como você falou, temos aí, né, depoimentos de pacientes, a gente vê no dia a dia como a gente consegue, com o tipo de atendimento que a gente dá hoje, transformar vidas mesmo, como você falou. Não é simplesmente uma consulta, né, um procedimento. Então, essa visão mais geral, abrangendo o paciente como um todo, com multiespecialidades, todo mundo em sintonia muito grande, a gente consegue, de fato, transformar vidas, que foi sempre esse o nosso objetivo. E é bom falar para os colegas, né, que os pacientes também, aqueles que estão acompanhando, que não foi fácil, né? Não é fácil virar a chave. Cada um de nós aqui estava numa zona de conforto, né? Em clínicas, eu estava numa clínica grande, né, que tem uma quantidade de pacientes muito grande, né, que dá um certo conforto. Também sou sócio de outra clínica de ortopedia. Depois me tornei sócio de uma outra clínica. Isso é demais. Abri um consultório nessa inquietude que a gente falou, né? Sempre está tentando dar um passo assim, mas nunca se acomodar. Mas o passo da Humani, eu acho que são alguns degraus acima do que a gente imaginava. Porque você passa para um mundo completamente diferente, com entrega diferente e com investimento também muito diferente, né? Porque é uma clínica que tem muitos detalhes, tem muita coisa que requer investimentos, mas são investimentos que trazem uma satisfação muito grande, né? E acabam trazendo também, pelo que a gente entrega de tecnologia, de procedimentos, de equipe, a gente entrega muito também. E não é todo mundo, a gente sabe, que tem essa coragem, né? Não só por trazer algo novo, que é difícil na ortopedia, ou na medicina conservadora, né? Com a visão muito conservadora, mas também sair da zona de conforto, né? E fazer algo completamente
diferente em modelo, né? Em modelo de atendimento, realmente, digamos assim, que é uma vitória pessoal, Sim. né, para a gente. Então, estamos comemorando aqui nosso primeiro podcast, mas também de quase um ano de clínica. É. Convidar aí você de casa, né, para conhecer a nossa clínica, conhecer o conceito humano, né? Estamos aí esperando e de portas Aí abertas, né? estamos aí também com muita sede de conhecimento, de trazer informações para vocês. Os próximos episódios aí, né, a gente vai trazer convidados, tanto que fazem parte da nossa equipe, como convidados também de fora, que a gente acha que vai agregar mais informações de alta qualidade para vocês. É isso aí, sejam todos bem-vindos aos próximos episódios do Omani em Movimento, o nosso podcast, sempre trazendo inovação, tecnologia e sempre informações que façam a diferença na qualidade de vida dos nossos pacientes.